Olá, vamos resolver o exercício 8. Uma gota líquida de raio R, uniformemente carregada com carga Q, divide-se em duas, de raios e cargas iguais, que se separam e afastam a ficar uma grande distância uma da outra. Beleza, então a gente tem esse problema aqui, ó. No início, a gente tem uma gota, uma esfera, né? Uma esfera de raio R, certo? E ela divide-se, então ela vira duas, certo? Ela vira duas esferinhas com raio Rzinho, certo? Vamos chamar de Rzinho. De raio Rzinho. E são duas esferas iguais. Se no início a gente tinha uma carga Qzão, então como elas dividem-se com a mesma carga, cada esferinha vai ter uma carga Q sobre 2 no final, certo? E como essas duas esferas se originaram da mesma esfera, a gente sabe que o volume inicial tem que ser igual ao volume final, né? Certo? Qual que é o volume inicial? É o volume da esfera, que é 4 terços de π Rzão ao cubo. E o volume final é o quê? É duas vezes o volume da esfera pequena, que é 4 terços de π Rzinho ao cubo. A gente pode cortar esses aqui, com esses aqui, e a gente obtém a informação que Rzão ao cubo é a mesma coisa que duas vezes Rzinho ao cubo. Isso é bom pra gente. Agora, a gente obteve qual que é a relação entre os raios das antes e depois, certo? Bacana. Ok. E a gente vai afastar essas duas esferinhas, uma muito longe da outra, como se uma estivesse lá no infinito em relação à outra, certo? De tal forma que elas não se interagem e não têm energia potencial associada, certo? A energia potencial associada é zero. Bacana. Então é isso que está acontecendo. Já analisando o que está acontecendo. Qual a variação de energia potencial eletrostática nesse processo? Beleza. Qual que é a variação de energia associada, eletrostática associada? Ou seja, a variação da energia potencial. Ok? Que é a mesma coisa que a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Ok? Isso que ele quer que a gente calcule. Então, a energia potencial associada no início é simplesmente a energia potencial associada entre as interações de cada cargazinha com as outras cargas. Como assim? Porque como a carga está uniformemente distribuída, vai ter uma carga daqui aqui interagindo com uma outra carga daqui aqui, formando uma energia potencial, com outra carga daqui associando com essas aqui, outra carga daqui interagindo com essas aqui. Então essa energia vai ter infinitas cargas daqui se interagindo ali no meio, certo? Eu acho que vai ser a energia potencial inicial. Bacana. E como que a gente calcula horas? A gente sabe que a energia potencial a energia potencial associada a uma distribuição pontual de cargas, certo? É o somatório de QI VI dividido por 2, certo? Mas como é uma distribuição uniforme de cargas agora, tipo, uma muito perto da outra, eu posso substituir essa somatória por uma integral, certo? Por uma integral. Então fica a integral de VI de V do potencial que essa carga está sendo submetida vezes dq dividido por 2, certo?
onde esse potencial é o potencial que esse dq está sendo submetido, certo? Ou seja, um dq aqui é um dq vezes o potencial que está sendo submetido, mais um dq vezes o potencial que está sendo submetido, e assim por diante. Somo tudo e divido por 2. Ok. Então, esse que vai ser o nosso trabalho nesse problema, certo? Resolver essa integral. O que é dq? A gente pode pensar que, como é uma distribuição uniformemente, está distribuindo uniformemente, a gente pode pensar que a distribuição de carga, essa aqui é a densidade de carga volumétrica, vamos chamar de ρV, é a mesma coisa que dq sobre dv, certo? Que é onde dv, ok? Onde dv é a mesma coisa que 4π r quadrado dr, certo? Então, substituindo, a gente obtém que é 4π r quadrado dr. Mas ρV é a mesma coisa que a carga total dividida pelo volume total, que é 4/3 de π r ao cubo. Então, eu igualo esse aqui e isolo dq. Isolando dq, a gente percebe que dq é o que? Corta 4π com 4π, fica 3... Deixa eu fazer certinho aqui para não fazer errado. Tá? 3q vezes r quadrado dr sobre r ao cubo, né? Então isso aqui é o dq, que eu vou substituir naquela integral aqui, ó. Certo? Nessa integral. Então vamos lá. Então, U é meio da integral de V dq. dq, o que é a constante aqui que eu posso tirar pra fora e facilitar a minha vida? O dq ali, né? É 3qzão sobre r ao cubo, rzão ao cubo, certo? Fica aqui r quadrado, rzinho quadrado, v dr quadrado, vzinho dr. Foi tudo? Foi tudo, né? Onde essa integral eu tenho que fazer, o rzinho tem que variar de 0 até o rzão, né? Eu tenho que passar por toda a esfera. Então, de 0 até a rzão. Bacana. Então, é essa integral que eu tenho que resolver. Para isso, eu preciso descobrir como que o potencial se comporta dentro da esfera, né? Dentro da esfera. Então, agora a gente tem que calcular o potencial dentro da esfera. Tem inúmeras maneiras de fazer isso, certo? Eu vou fazer o jeito mais fácil, que a gente sabe que o potencial, a diferença de potencial de um ponto até outro, supondo que é, por exemplo, de V2 menos V1, certo? É menos a integral de linha de E dl de 2 de 1 até 2, né? Isso aí. Então, eu vou resolver essa integral aqui. Então, para isso, eu preciso descobrir como o campo elétrico se comporta no espaço, ok? Então, vamos pegar a nossa esfera. A gente quer o potencial. Se eu colocar aqui um eixo de coordenadas, né, para facilitar nosso problema. Isso aqui que é o z, só para ficar fácil. E aqui é o y, ok? Eu quero calcular o potencial nesse ponto aqui, certo?
Então esse aqui é o nosso ponto 2. E o nosso ponto 1 vai ser lá o infinito, certo? O ponto 1 é o infinito. Ok, então eu vou ver fazendo uma integral de linha nessa direção aqui, certo? Mas beleza. Quanto que vale o campo elétrico no espaço? Eu vou usar a lei de Gauss, ok? A lei de Gauss é vida. A gente sabe que se eu colocar uma superfície gaussiana aqui fora, devido à simetria do problema, certo? Devido à simetria do problema, a integral fechada, a integral de fluxo do campo elétrico, né? O fluxo elétrico tem que ser igual à carga envelopada dividida pela constante eletrostática, né? A constante epsilon, né? Que é a permeabilidade elétrica. Como o campo elétrico é constante e está na mesma direção da normal da superfície, né? Certo? Eu posso tirar ele para fora da integral, ficando simplesmente a integral de... Opa, sai como E, certo? Ficando simplesmente a integral de ds, que é a integral da superfície, certo? A integral da superfície. Isso aqui dá a superfície inteira, que é 4π r quadrado, supondo que é uma esfera de raio R, né? Peraí que não é rzinho quadrado, né? Na verdade, porque eu tô... É a superfície que eu peguei aqui externa, tem razão. É a superfície externa. Então é um raio que é um raiozinho que eu escolhi, certo? É um raiozinho que eu escolhi. Ok. Isso tem que ser igual a toda a carga, que é Qzão, sobre epsilon. De tal forma que o campo elétrico não é externamente a esfera, é a carga dividido por 4π epsilon rzinho quadrado, onde 4π epsilon é exatamente a constante eletrostática K, Qzão sobre r quadrado, na direção de R, né? Perceba que isso aqui é exatamente o campo elétrico de uma carga pontual, certo? E agora, como que é o campo elétrico no interior? Horas. Eu pego uma outra superfície gaussiana aqui no interior e faço a mesma operação. Vamos lá, então. A integral de fluxo elétrico EdS é igual a carga envelopada divididos por epsilon. De tal forma que E é constante, a integral ds é a integral da superfície, que é 4π rzinho quadrado, ok? E a carga envelopada é somente a carga aqui dentro, né? Certo? Então, ela é proporcional. A gente sabe, a gente usa essa relação aqui, ó. A gente achou essa aqui, ó. A gente sabe que essa relação aqui, né? Se a gente sabe essa relação aqui, então se eu integrar essa relação, a carga é integral de 3, tirando tudo que é constante para fora, r ao cubo, integral de r ao quadrado dr, de 0 até o raiozinho que eu escolhi, concordam comigo? Isso aqui dá 3q r ao cubo vezes a integral de r ao quadrado dá r ao cubo sobre 3, de 0 até o raiozinho. Corta, corta. Isso daqui rzinho ao cubo sobre rzão ao cubo. Então essa é a carga envelopada. Fantástico. Então posso substituir por Qzão rzinho ao cubo sobre rzão ao cubo epsilon. Juntando tudo aqui no final, eu percebo que o campo elétrico no interior da esfera é KQ
sobre vezes rzinho ao cubo sobre rzão. Não é rzinho ao cubo mais, né? Porque esse aqui vai cortar com esse cara aqui, vai sobrar todo esse cara, então vai ficar rzinho sobre rzão ao cubo na direção de r, ok? Percebe que quando aqui o r vale rzão, e aqui quando o rzinho vale rzão também, essas duas equações batem, né? Elas são exatamente a mesma coisa, então tá coerente o nosso resultado. Então aqui é o campo elétrico no externo, e aqui é o campo elétrico interno, ok? Bacana. Então agora a gente vai resolver esse problema aqui. Então vai dar igual a... Como são do campo elétrico em posições diferentes, né? Então vou ter que resolver duas vezes a integral, ok? Ó, vai ser menos a integral 1 vale infinito, né? De infinito até esse ponto aqui, que é rzão. Ok? E dl mais a integral agora de rzão. Ok? De rzão. Aqui vale rzão. Até rzinho. Certo? Até rzinho. No mesmo problema. Ok? Então deixa eu fazer as coisas certinho, deixa eu arrumar tudo certinho e já volto. Beleza, fiz a substituição aqui, né? As duas integrais que a gente vai resolver. De tal forma que eu substituí dl por dr, né? Que é a mesma coisa. Esses dois, esse produto escalar aqui da interno aqui da dr apenas, né? Esse aqui também dá só dr. Porque r versor tem módulo 1 e o ângulo entre eles é 0. Ou seja, o cosseno de 0 é 1. Tirando os termos que são constantes para fora da integral, fica... Deixa eu ver. Tem uns que ficam iguais nos dois, né? Então já vou fazer isso. Aqui... Só isso. Menos kq. Integral. A primeira integral, que é dr sobre r quadrado, mais a segunda integral, que é 1 sobre r ao cubo r dr. De infinito até rzão, de rzão até rzinho. Ok. Essa primeira integral aqui dá exatamente menos 1 sobre r, certo? De infinito até rzão. Então, aplicando aqui os limites, dá exatamente menos 1 sobre r menos 1 sobre infinito. E menos 1 sobre infinito tende a 0, né? Então, isso aqui dá menos 1 sobre r. E a segunda integral, certo? Dá 1 sobre r ao cubo vezes r quadrado sobre 2 de rzão até r. Até rzinho, né? Isso aqui dá exatamente meio de rzão ao cubo vezes r quadrado menos rzão quadrado. Ok. Substituindo, a gente obtém menos kq
vezes menos 1 sobre R mais, fazendo a distributiva, R quadrado sobre 2R ao cubo menos R quadrado sobre R ao cubo dá menos meio R, né? Tô certo isso, né, gente? Menos com menos, R tá certinho, né? Espero que sim. E disso aqui a gente tira aqui. A gente tira fazendo o MC aqui, né? Vamos fazer o MC pra ficar mais bonitinho essa equação. Qual que é o MC? É 2R ao cubo. 2R ao cubo. Vezes. Então 2R ao cubo dividido por R dá 2R quadrado. Então dá menos 2R quadrado. E aqui vai dar 1. Então mais Rzinho quadrado. E aqui vai dar R quadrado. Então, menos R quadrado. E o potencial, então, dá menos KQ sobre 2R ao cubo vezes R. Isso aqui é o cubo, ou era ao quadrado? Menos 3R ao quadrado. Bacana, bacana. Perceba que quando Rzinho igual a R, isso aqui dá menos 2R quadrado. Corta com menos, fica mais. O potencial dá exatamente KQ sobre R, certo? E quando Rzinho é igual a 0, isso aqui dá 3 meios de KQ sobre Rzão. Certo? Deu isso, né? Mais. Exatamente. Ok. Só pra gente ver que tá coerente, né? Então, esse aqui é o potencial dentro da esfera, certo? Dentro da esfera. Então, agora a gente já pode substituir naquela integral de potencial que a gente quer resolver, né? Tudo isso aqui é só pra gente poder começar a resolver esse problema aqui, ó. Que coisa louca, né? Ah, tá. Só lembra que aqui era V2 menos V1, né? Só pra gente não esquecer. Onde V1 é o infinito, né? E a gente define o potencial no infinito como zero, né? Ok. Por isso que dá zero. E aqui é o V2, aqui é o potencial no ponto R. Por isso que deu certinho. Então agora a gente vai resolver essa integral aqui. Cheio de integral esse exercício, né? Agora a gente vai resolver essa integral aqui. Só que... Opa, não era essa aqui, né, gente? Eu tinha feito uma melhor. Uma integral mais bonitinha pra resolver. Era essa aqui, né? Ok. Essa aqui, ó. Então a gente tem que resolver essa integral agora. Onde a gente já sabe como o potencial é, né? A gente já descobriu a equação do potencial. Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui certinho para não perder tempo mais no vídeo, tá? Então tá, aqui está, substituí o potencial por essa equação aqui, mas eu passei o negativo para distribuir nos dois, né? Então ficou isso aqui. Eu tirei as constantes para fora da integral, que é k mais um q, ele ficou q quadrado, 2r ao cubo. Então ficou, já tinha 2r ao cubo aqui, ficou 4r à sexta. Vezes r quadrado, 3r quadrado menos rzinho quadrado. Esse termo aqui vai dar duas integrais, né? Então vamos resolver essas duas integrais à parte, para não ficar poluindo aqui o desenho.
Vamos apagar tudo isso aqui para não ficar mais atrapalhando a nossa vida. E é isso aí. Tá. Ok. Vamos resolver esse problema. Isso aqui dá duas integrais. Onde a primeira vai ser r quadrado vezes 3r quadrado. E a segunda vai ser menos a integral de r ao quarta dr. Ambas de 0 até r. Então, essa integral aqui dá 3r quadrado, sai para fora, que são constantes. Fica a integral de r quadrado, que é r ao cubo sobre 3, de 0 até r. Então, corta. Isso aqui fica... Substitui aqui os limites, né? Então, fica exatamente r à quinta. E esse cara aqui, resolvendo essa integral, dá menos r à quinta sobre 5, de 0 até 5. Isso aqui dá... Não, de 0 até r, né? Isso aqui dá menos r à quinta sobre 5. Fazendo essa subtração, fica aqui 5 sobre 5 menos 1 sobre 5. Dá exatamente 4 quintos de r à quinta. Ok. Então agora a gente pode substituir toda essa integral pelo que a gente achou. Que era 4 quintos de r à quinta. Vezes 4 quintos de r à quinta. Igual a corta o que dá para cortar, que é 4 com 4, r à quinta com r à sexta. Isso aqui dá exatamente 3 quintos de k q quadrado sobre r. Então, beleza, a gente descobriu qual que é a energia potencial no início, que era o que a gente queria, né? Então deixa eu arrumar aqui tudo certinho e já volto. Então, a gente calculou a energia potencial no início, que é 3 quintos de kq quadrado sobre r. Mas a gente queria a variação de energia potencial, né? Então, a gente precisa fazer energia potencial final menos energia potencial inicial. Qual que é a energia potencial final? É a energia associada a essas duas esferas, né? E elas não interagem entre si, porque elas estão no infinito em relação à outra. Ok, então eu posso usar essa mesma expressão para descobrir qual que é a energia potencial de uma esferinhazinha, certo? Porque a energia potencial associada a uma esfera, a gente acabou de ver que é 3 quintos vezes k vezes a carga associada a essa esfera ao quadrado dividido por o raio dessa esfera, ok? Onde a gente viu que a carga associada a uma esferinha é a carga inicial sobre 2, certo? E o raio associado a essa esferinhazinha é só isolar aqui, né? O raiozinho ao cubo, o raiozão ao cubo dividido por 2. Isso aqui dá... Então daqui a gente tira aqui o raiozinho da esferazinha é o raiozão, divididos por 2 sobre 1/3. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então, substituindo aqui pelos o que a gente acabou de ver, é 3... Tá gravando, né? Peraí, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, tá. Isso aí, 3 na quinta vezes k. A carga, que é sobre 2, então dá q quadrado sobre 4, certo? Vezes o raio, onde o raiozinho, a gente viu aqui que é raiozão sobre 2 elevado a 1/3. Onde 4 a gente pode substituir por 2 elevado a 2, né? Certo?
passando ele pra cima, ele sai como 2 elevado a menos 2. E como são mesma base, eu posso somar os expoentes, né? Menos 2 mais 1/3. Isso aqui dá a mesma coisa de 6 sobre 3, né? Isso aqui dá menos 5/3. Tá certo, né? Posso com todos os dois pra cima. E daí, menos 2. A gente pode fazer 3. Tá certo, né? Tá certo. Isso aqui dá então a mesma coisa que 3/5 vezes Q quadrado vezes 2 elevado a menos 5/3 divididos por Rzão. E agora é só fazer a expressão aqui, que a variação de energia potencial é U final menos U inicial. Isso aqui dá exatamente esse U final menos o inicial, que é K é 3/5 de K Q quadrado sobre R. Colocando os termos em evidência, né? Dá 3/5 de K Q quadrado sobre R vezes 2 elevado a menos 5/3 menos 1. Ok? Então essa é a variação de energia potencial associada ao processo. Perceba que 2 elevado a menos 5/3 é menor que 1, né? Ou seja, um número menor que 1 menos 1 dá negativo. Então a gente percebe que a variação de energia potencial deu negativa. Quer dizer que no início tinha mais energia que antes. Quer dizer que houve um liberamento de energia, certo? Aconteceu uma liberação de energia para fora desse sistema. Ok? Aconteceu uma liberação de energia. Então, deixa eu arrumar aqui e vamos fazer a B. Opa, eu percebi um erro aqui, gente. Foi mal. A energia final, certo? Era essa aqui, né? Sim, perceba que é 2 vezes tudo isso aqui, ó. Certo? 2 vezes tudo isso aqui. Por quê? Por causa que eram 2 esferas, né? Eu esqueci desse detalhe. Desculpa, tá, gente? Perdoa. Eram 2 vezes todo esse cara aqui. Se é 2 vezes todo esse cara aqui, não vai ser menos 5/3, né? Vai ser menos 5/3 vezes 2 elevado a 1, ok? Então, eu tenho que somar mais esses termos aqui, né? Então, vai ser 3 sobre 3. Isso aqui dá exatamente 2 elevado a menos 2. Menos 2 elevado a sobre 3, né? Menos 2 elevado a 3. Ok? Então era só isso. Eu tinha que levar em conta as duas esferas, tá? Eu acabei me perdendo aqui. Então aqui dá menos 2. E aqui também, né? Perdoa, tá? Foi só um errinho, né? Mas dá pra... Em si, tá corretíssimo. Mas aquela análise que eu falei tá correta ainda, né? Que vai ter ocorrer um liberamento de energia. Eu percebi o erro quando fui olhar aqui minhas notinhas. Tá. B. Se adotássemos esse modelo para a fissão do U235, admitindo que ele pudesse fissionar dessa forma, qual seria a energia liberada em megaelectronvolts? Calcule o raio do núcleo pela fórmula 1.3 vezes A elevado a 1/3, onde A é o número de massa. Ok. Então deixa eu arrumar aqui as coisas e já volto.